Bom, então, para a gente poder utilizar essa fórmula, nós vamos para um exemplo, um modelo, porque, assim, às vezes na teoria é tão difícil, mas a hora que vocês veem uma aplicação prática, fica mais fácil de entender, tá? Então, eu vou trazer para vocês a gente fazer esse cálculo juntos para vocês entenderem. SHP do aplicativo que eu estou utilizando, tá? Se a imagem estiver ruim, usa a resolução 720, que ela melhora um pouquinho, ou deixa na tela cheia para facilitar. SHP que eu vou usar no aplicativo que eu vou fazer com vocês, nós vamos fazer este modelinho aqui. Esse exercício nós vamos fazer juntos, tá bom? Vamos lá. Então, qual é a taxa anual? Pessoal, leiam comigo. Quando eu falo assim, qual é a taxa anual? Quando eu falo qual é a taxa anual, eu já tenho o I que eu estou procurando, o I que eu quero. Quem é o I que eu quero? Vou deixar assim para ver se facilita. O I que eu quero é anual, ó. Qual é a taxa anual? Já estou fazendo uma pergunta, então o I que eu quero é um anual. Equivalente à composta de 2% ao mês. Então, olha, quando eu falo assim, qual é a anual equivalente à composta de 2 ao mês? Então, olha, eu já tenho uma. Qual é a taxa que eu tenho? Qual é a taxa que está no enunciado? No enunciado tem uma taxa, 2%. Esse é o I que eu tenho. Qual é o I que eu procuro? É uma anual, tá? Então, o I que é o que eu procuro, eu repito mais. Qual é a taxa que eu tenho? A taxa que eu tenho é 2. Só que lembra que nós falamos na aula passada, na fórmula não tem o símbolo de percentual, a gente tem que dividir por 100 para colocar na fórmula. Então, 2 dividido por 100, 0,02, tá bom? Então, 1 mais 0,02. Elevado a quanto? Elevado a quanto? Bom, lá em cima é o prazo que eu quero e embaixo é o prazo que eu tenho. É mais fácil sempre identificar o que você tem. Prestem atenção no que eu estou falando, não fiquem conversando no chat, senão vocês perdem o raciocínio. 2 é a taxa que eu tenho. Então, eu coloco 0,02 porque eu dividi por 100. Achei o I que eu tenho. Quem que é o prazo que eu tenho? Essa taxa que eu tenho é de quanto tempo, pessoal? É 2% em qual tempo? É 2% em um mês. 2% ao mês. 2% para cada mês. 2% de um mês. Então, ali o NT de tatu, o N que eu tenho, é 1, porque 2 é a taxa de um mês. E em cima, no numerador, é o prazo que eu quero, né? É o período que eu busco. Eu busco de um ano. Lembra que eu disse também na aula passada que se eu deixar ano com mês, nem Jesus Cristo vai entender? Então, embaixo está um mês. Eu quero um ano. Um ano são quantos meses? 12. Por isso que é 1 mais 0,02, que é a taxa que eu tenho, elevado a 12 meses, que eu quero uma taxa de 12 meses, que é de um ano, dividido por 1, que é o prazo que eu tenho. Como que a gente resolve isso? Eu somo primeiro, resolvo o problema dentro de casa, somo 1 com 0,02, que dá 1,02. Aí eu vou elevar, exponenciar a 12 dividido por 1. Se quiser, já pode pôr 12, né? 12 dividido por 1 é 12. Fecho o colchetinho, né? Resolvi ali resolvi dentro de casa. Aí eu vou para dentro do quintal, que é o colchetinho, só depois que eu vou para a rua. Só depois que eu vou subtrair do 1, tá? O que é exponenciação? Vocês se lembram o que é exponenciação? O que é exponenciar? O que é 1,02 elevado a 12? Por favor, não é 1,02 vezes 12. Não é. 1,02 elevado a 12 é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, não. Ou seja, é 1,02 multiplicado por ele mesmo 12
vezes. Aí, igual a Adelita está dizendo, é 1,02 multiplicado por ele mesmo 12 vezes. Vamos recapitular aqui comigo, por que dividir por 100? O enunciado, ele fala assim, é 2 ao mês. Então, 2 eu já sei que é taxa, né? Percentual. Então, lá no lugar do i, eu tenho que pôr o 2%. Só que aquele porcento, ele é um símbolo. O que significa? 2 dividido por 100. Então, você tem que dividir 2 por 100 para pôr na fórmula, tá, pessoal? Então, por isso que eu peguei 2 dividido por 100, dá 0,02. Somo primeiro, resolvo o problema dentro de casa, né, que é o parênteses. Aí eu vou ter que elevar a 12, que é no quintal, já fora de casa, e depois que eu fazer a potência, aí que eu vou para a rua, que é lá onde está o -1, tá? É dessa forma que a gente realiza. Eu já faço ali na HP com vocês junto. Então, 1,02 multiplicado por ele mesmo 12 vezes vai dar aproximadamente 1,2682. Então, só depois de eu elevar, aí que eu vou subtrair de 1, dá 0,26 ao ano. Isso já é taxa unitária, né? Já é a taxa unitária. Eu poderia parar ali o exercício. Mas se ele for de objetiva, né, de assinalar, pode ser que dentre as alternativas esteja a taxa percentual, né? Que daí, no caso, seria essa daí, ó. Pego 0,2682, multiplico por 100, 26,82% ao ano. Vamos recapitular. Por que eu fiz isso? Porque o exercício, ele me dá uma taxa mensal e ele pede uma anual. Então, eu procuro um IQ que seja em ano. Olha a lógica. Se é 2 no mês, tem como no ano ser 0,7? 0,2%? Não faz sentido, né, gente? Tem que ser mais, tá? Tem que ser mais. Então, essa que é a questão lógica que eu falei de vocês na hora de fazer o exercício. Vai dar 26,82. Se fosse juros simples, como que a gente converteria 2 ao mês para ano em juros simples? A gente multiplicaria por 12 e daria 24. Então, em juros simples, a taxa equivalente anual simples de 2% seria 24. Em juros compostos, 26. Aqui está para você ver por que a taxa de juros praticada no mercado ela é composta. Porque um contrato de 2% ao mês em juros simples daria 24, em juros compostos dá 26,82, tá bom? Por isso que a grande maioria das operações financeiras são consideradas taxas compostas, tá? Querem fazer na HP? Eu vou fazer junto com vocês na HP. Eu vou sumir daqui da frente só para não ficar atrapalhando na visão, tá? Olha só, eu vou fazer na HP, tá bom? Quem tem a calculadora normal pode fazer na calculadora normal. O que é HP? Pegou HP on, ligou HP, né? Ligou. Aí, ó, CLX, essa teclinha CLX, vocês estão vendo? É limpar, ó, clear, limpar visor. Aperta CLX, o que você tá vendo fica 0. Daí, aqui em cima tem a funçãozinha laranja, que é registro, limpar registro. Então, ó, você aperta a tecla F, CLX, que você limpa toda a memória dos registros dela, tá? Limpou todas as memórias do registro dela. Na HP funciona assim, ó, gente. Então, limpei aqui CLX. Na HP é sempre um número, depois o sinal, ó. Então, vou pegar, eu vou fazer 1 mais 0,02. Então, ó, 1 Enter, 0,02 mais, olha lá, somei, 1,02. Agora, esse valor eu vou ter que elevar. Então, ó, eu vou dar um enterzinho para guardar aqui na memória dele, ó, né? Ó, tá aqui, 1,02 guardadinho. Elevado a 12. Na HP, primeiro o número, depois o sinal, tá? Ó, então, vai ser 12. Aqui no cantinho, ó, embaixo da tecla N, vocês estão vendo que tem y elevado a x? Essa é a fórmula de potência, ó, y elevado a x. Então, 12 elevado. Olha lá, já elevou. Eu tenho que tirar, agora eu já estou no quintal, eu tenho que tirar o número 1. Ó, primeiro o número, 1, depois o sinal, menos 0,27. Tenho que multiplicar por 100, primeiro o número, né? Então, ó, 100
depois o sinal, vezes, olha lá, 26,82. Ah, professora, eu quero com 9 casas decimais. Se você quiser, ó, F9. Olha lá, 9 casas decimais. Ah, quero 4 casas decimais, ó, F4. Ah, 2 casas decimais, F2. Olha lá, 2 casas decimais. Entenderam como que eu fiz? Tá? Depois fica ali gravadinho, dá para vocês verem de novo. Se vocês utilizam calculadora científica, a potência, pessoal, aquele chapéuzinho, sabe? Acento circunflexo, agudo, que a gente chama? Circunflexo? Tio? Não, tio não. Circunflexo, né? Eu sou boa na matemática, mas não sou muito boa no português. Se você tem a calculadora científica, é aquele chapéuzinho assim, tá? Aquele chapéuzinho assim é a potência. Ou se não, se você tem a calculadora de mais, menos, vezes dividir, é só você pegar assim, ó, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, 12 vezes, tá bom? Chega também.